Paz do Senhor a todos, meus queridos e meus irmãos internautas. Uma boa noite. Nesta noite, diante da presença de Deus, diante da presença dos meus irmãos, eu quero trazer uma palavra para vocês em Atos dos Apóstolos, o capítulo 16. Estava em João mesmo. 16, o versículo 25 ao 31. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. A conversão do carcereiro. O carcereiro despediu do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia sacudir-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, tremendo, prostrou diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo para fazer para ser salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Amém? Glória a Jesus. Nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, meus irmãos, nós conhecemos a história de Paulo. Paulo, ele era um homem tão bem falado nas Escrituras, que eu acredito nas Escrituras Sagradas, quem era maior do que ele era só Jesus. Era um homem conhecedor, mas ele diminuía na presença de Deus. Ele era um homem que tinha um compromisso sério com Deus. Era um homem que dava aconselhamentos para casais, para filhos. Era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Tanto que tem a cidade chamada São Paulo e o estado chamado de São Paulo em reverência ao nosso amado irmão em Cristo, Paulo. E sabemos que Paulo, ele era perseguidor de cristão. Ele era um homem que lá no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, ele perseguiu o primeiro mártir, que foi Estevão. Ele apedrejou, matou a Estevão. Então a Bíblia vai nos falar no capítulo 9, versículo 1, respirando Saulo ainda, ameaça de morte contra os discípulos. Ele pediu carta para o sumo sacerdote, para prenderem os cristãos, sejam homens ou mulheres. Então ele vai ali em Damasco, e na entrada de Damasco, o próprio Deus, que é Jesus, aparece para Saulo. E ele fala: Saulo, Saulo. Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo fala: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Às vezes Paulo não estava perseguindo, não era Jesus, mas ele estava perseguindo a igreja, porque a igreja, ela é a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus são essas partes dos olhos aqui, que é sensível. Eu estava mexendo com a menina dos olhos de Deus. Então sabemos que
E Saulo fala, Jesus fala para Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Jesus estava falando de perseguidor, ele ia passar a ser perseguido, porque Jesus conhece o futuro. E Saulo fala, o que queres que eu te faça? E Jesus fala para Saulo, entra na rua próxima em que eu direi o que fazer. E certo dia, no mesmo dia, depois de 3 dias, melhor dizendo, o Senhor aparece em uma visão a Ananias e fala, Ananias, vá lá na rua chamada direita, na casa de Judas, e imponha as mãos sobre Saulo, que ele passa a enxergar, que ele passa a ser cheio do Espírito Santo. E Ananias fala, Senhor, não é este que tem perseguido a tua igreja, que mata os cristãos? E Jesus fala, vai, porque ele é um instrumento para trazer a minha palavra para os gentios. Porque a salvação antes, meus irmãos, só para vocês entenderem, quem tinha acesso era só os judeus. Porque a palavra de Deus está aqui em João capítulo 1, versículo 11, porque Jesus ele veio para os seus, e devido aos seus terem o negado, ele nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus, que somos nós, os brasileiros, os italianos, os franceses, os japoneses, os chineses, que não seja da linhagem de judeus, nós somos gentios. Então a Bíblia nos fala que Saulo ele fica 3 dias sem se alimentar. E quando Ananias chega ali na rua chamada direita, na casa de Judas, ele põe as mãos sobre o rosto, o olho de Saulo, e ele passa a enxergar. Ele passa a ser cheio do Espírito Santo, é batizado pelo Espírito Santo e com água para arrependimento. E a partir daquele momento, Saulo é curado da sua visão. E ele começa a contar seu testemunho ali em Damasco. Aí muitos judeus, eles arquitetam um plano para acabar com a vida de Paulo, para entregar ele para o Sinédrio. Então eles arrumam um jeito de descer Paulo por um cesto, amarrado em uma corda. E Paulo ele desce no cesto amarrado em uma corda, e ele vai até o encontro dos discípulos, até o encontro de Pedro, Tiago e João e os demais discípulos. E eles estando ali com Pedro, Tiago e João, muitos não acreditaram que Paulo tinha se convertido ao cristianismo. Muitos achavam que Paulo estava fazendo uma casinha para matar o povo de Deus. Mas Pedro, ele custou acreditar, mas ele acreditou que Paulo tinha se convertido. Então a Bíblia, alguns estudos, fala que Paulo ele ficou 3 anos aprendendo, orando, jejuando, pagando preço, para ele ser usado com poder, com autoridade, com unção. E ele aprende muito com os discípulos. E ele aprende a qual o apóstolo São João, no capítulo 1, no versículo 17, porque a lei ela veio por intermédio de Moisés, e a graça veio por intermédio de Cristo. Então Paulo ele passa a querer estudar sobre a graça, estudar, aprender a pregar a palavra de Deus. Quando ele começa a pregar,
ele ainda até circuncida algumas pessoas, mas a circuncisão é Cristo Jesus. Porque nós não precisamos circuncidar, porque se nós circuncidarmos, nós temos que obedecer toda a lei. E Jesus, ele cumpriu a lei por nós. Então, Paulo aprende que nós não somos lei, nós não somos sal, não é por mérito da lei, não é por causa da lei, mas sim por Jesus Cristo. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Então, sabemos que Paulo, ele estava ali na Panfilha, pregando o Evangelho, algum tempo atrás, e ele resolve a ver como estão os irmãos ali da Panfilha. Então ele resolve chamar Barnabé para fazer a obra com ele. E Barnabé chama João Marcos para fazer a obra com ele. E Paulo, ele achou injusto porque Barnabé não tinha ido na viagem anterior ali na Panfilha. Mas Barnabé sabia que João Marcos era justo. Tanto que mais na frente, no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo ele vai arrepender porque não levou João Marcos na sua missão, juntamente com Barnabé. Então João Marcos, Barnabé separa de Silas. Então João Marcos, mas Barnabé vai para Chipre. E Paulo e Silas vai para Derbe e Listra, ali em Cônio. E ele contando o seu testemunho ali em Listra. Todos os dias ele passava, e eis que uma mulher, a jovem, adivinhadora, todos os dias que eles passavam, eis aí o servo de Deus, filhos do Deus Altíssimo, e eles não deixavam se soberbecer, não se vangloriar por causa disso, porque ele se humilhou. Ele sabia que Satanás, ele sabia que Satanás ele foi expulso do céu por causa do seu orgulho, por causa da sua vanglória. Então, em momento algum, Paulo ele deixou sem envaidecer, soberbecer, vangloriar. E ele disse para aquela menina: sai, demônio, da vida. E o demônio saiu da vida daquela menina. E aquela menina foi salva. E aquela menina ela dava muitos lucros aos seus senhores. E já não dava mais lucro. Então aqueles seus senhores resolvem entregar Paulo e Silas para o pretório. E ali no pretório, a Bíblia fala que eles açoitaram Paulo e Silas com vara e deixaram eles machucados. E Paulo e Silas ali na prisão, por volta da meia-noite, eles agoniados, todo ferido, todo machucado. E Paulo confiando no Senhor: vamos orar. E Silas fala: vamos orar também. E eles começaram a orar e louvar, hinos de louvor a Deus. Paulo orava e Silas cantava. E ali que ele foi chamando a atenção de Jesus. Porque Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E eles teve bom ânimo, eles teve aflição por amor à obra. Em momento algum eles largou de fazer a obra de Deus. E os cárceres foram abertos, as portas foram abertas, os alicerces foram sacudidos, e os presos todos foram soltos. E aquele carcereiro que a qual tinha acordado de um profundo sono, ele vendo que os presos não estavam ali, ele resolveu pegar uma espada e tentar tirar sua própria vida. E Paulo e Silas, e ele prostrou diante de Paulo e Silas, e Paulo e Silas fala: não faça tal coisa, porque estamos todos aqui.
E aquele carcereiro trêmulo disse, o que eu faço para ser salvo? E Paulo e Silas falaram, crê no Senhor Jesus que será salvo tu e tua casa. E devido àquele pai de família, ser um pai de família, ele ganhou a família dele para Jesus. Porque ele creu no Senhor Jesus, ele obedeceu os mandamentos de Deus. E é isso que Jesus nos fala, se nós cremos nele, a nossa família vai ser salva. Porque nós ganhamos a nossa família por nosso testemunho. Às vezes você pode ficar 20 anos, mesmo você dando um bom testemunho, você pode ficar até 20, 30 anos sem ganhar ninguém da sua família para Jesus. Mas depois disso você passa a ganhar a sua família para Jesus. Mesmo que seja no último momento da vida deles, eles vão ser salvos. Você tem que crer e eles também têm que dar lugar. Porque Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, vamos orar para nossos entes queridos, pessoas da nossa família. Paga o preço, ora por eles. Se você não puder orar, se você não tem força de orar, ora deitado, ora em pé, ora sentado. Porque do mesmo jeito o jeito que você estiver orando, Jesus ele ouve a sua oração. Mas crê no Senhor Jesus que será salvo tu e tua casa. Entrega o seu caminho, ele confia nele. E o mais, ele fala, neste mundo nós temos aflições, meus irmãos. Às vezes seu marido, seu filho, seu esposo te persegue, mas Jesus vai libertar ele. Jesus vai transformar ele. Basta você crer e acreditar. Porque você vai ganhar a sua família por causa do seu testemunho. Se você pregar para sua família e não tiver um bom testemunho, não adianta nada, mas o que vale mais é o seu testemunho. Vamos aprender com esse carcereiro, confiar no Senhor Jesus, entregar o caminho a Ele, igual Paulo e Silas fez. Tá aí essas palavras que mais o Espírito de Deus possa falar em cada coração, em nome de Jesus.